a fala do Enio, muito bem conduzida aqui por ele, tá? Muito bom mesmo, bem explicativo, dá uma geral boa no trabalho, na verdade não uma geral, ele fez uma aprofundada muito boa assim no trabalho, né? Agora, como de praxe, a gente passa para o nosso professor convidado, Banca Externa, o professor Fachel, Instituto Federal. Professor, fique à vontade para fazer suas arguições. A gente vai seguir o mesmo padrão, tá? Fecha o meu microfone, né? Fechou os dois. Fechou o microfone, Dani. Seu microfone está fechado. Não ouviram o que eu falei, né? Desculpa, pessoal. Perdão. Agradeço aqui o Enio, então, pelo aprofundamento que fez no trabalho. A gente vai seguir o padrão das defesas anteriores, né? Convidamos o professor Fachel para fazer a sua exposição. Ele vai ficar anotando, né, os comentários de cada um dos 3 professores. E ao final da exposição de vocês, o Enio faz um debate, eu também faço um pouco de debate, e encerramos a nossa banca. Então, passo a seguir a palavra para o professor Fachel, nosso membro externo. Bem, inicialmente agradecer à FURG, o programa de pós-graduação em História, especialmente ao Daniel e aos colegas, o Leonardo, o Marlon, né, e o Enio, né, que gentilmente se recorda um pouco das aulas que a gente deu lá na Universidade de Pelotas, por onde a gente se aposentou, né, depois de algumas décadas lecionando, inclusive, no programa de mestrado e doutorado, né, que foi criado por lá. Então, primeiro, esse agradecimento, porque eu hoje continuo trabalhando, pesquisando, contudo, a própria natureza do Instituto Federal determina que o foco seja o ensino médio integrado. Então, consequentemente, a gente tem esse desafio, que não é fácil, de trabalhar, né, com inúmeros estudantes, e normalmente num desses campos a gente é o único professor de história. Então, é realmente desafiador, né, e interessante. Mas as duas coisas não estão separadas, elas estão, na verdade, em permanente interação. Então, vamos lá. Primeiro, parabenizar o Enio pela brilhante, né, dissertação, que, se não está escrito lá na capa, a gente já pensa que é uma tese. E, de outro lado, a questão da contribuição dele, que é uma pessoa que, como historiador, muito cuidadoso, ele é um ativista, ele vai atrás das fontes, seja, para ele dizer que não existe ou que é impossível é uma beleza, porque daí ele sai a procurar. E junto com isso tem a formação musical dele. Então, nessa temática sobre a questão do hino, fato de a gente ter esse personagem, esse mestrando, que tem, né, conhecimentos desde a área da melodia, né, dos compassos, da música e, ao mesmo tempo, da história, né? Então, aí a gente tem essa interdisciplinariedade que dá a ele autoridade, né, para a gente conseguir né, aprender um pouco mais sobre aí os símbolos rio-grandenses. Sobre eles, eu quero rapidamente fazer algumas referências. A primeira é que, durante o início do governo Vargas, o gaúcho, de fato, o Rio Grande do Sul, ele é, né, colocado
em destaque, como ele diz no trabalho, com aquela figura do cavalo amarrado no obelisco no Rio de Janeiro. Então, ali é o Rio Grande do Sul tentando salvar a pátria, mais ou menos. Contudo, com o desenvolver do período do Vargas, nesse primeiro processo, de 30 até 45, que vai num crescente ditatorial, um crescente, portanto, autoritário, para não dizer totalitário, ele vai determinar o fim dos símbolos estaduais. E aí manda queimar tudo que é símbolo, seja a bandeira toca no fogo, publicamente, a bandeira do Rio Grande do Sul. E aí eu não sei onde é que estavam esses senhores que defendem tanto a questão da simbologia gaúcha. Nesse momento queimaram, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados brasileiros. E é claro que o hino também ficou escondido nesse período. E o interessante é que esse período de Vargas coincide com o centenário da Revolução Farroupilha. Então, 1935 é onde se tem, desde a questão do Parque Farroupilha, da feira, da publicação da Grande Revolução do Varela. Então, é um período em que, inicialmente, ainda se permite esses regionalismos aparecerem, mas, logo depois, em nome de um só Estado, de uma só bandeira, de um só governo, se tem um processo de apagamento dessas simbologias estaduais. Esse é um dado que a gente tem que levar em conta para compreender, talvez um pouquinho, esses conflitos que a gente tem na simbologia gaúcha. Por outro lado, como bem disse o Enio, talvez a Brigada Militar, por um problema de consciência, tenha tentado gerar ou apoiar os centros de tradições gaúchas, obviamente dentro do período militar, e de uma forma também que se sabe muito urbana e classista. Só que não dá para esquecer que a Brigada Militar foi criada para combater a Revolução Farroupilha. Então, a Brigada Militar é um exército, se dá para se falar assim, não deixa de ser, uma tropa gerada para combater a Revolução Farroupilha e os farroupilhas. É só ver a questão de fundação e de que lado estava. Então, ela vai ficar, obviamente, num primeiro momento, a serviço dos imperiais. Então, a gente tem esses dois elementos interessantes, e que as ditaduras, elas ávidas pelas simbologias, pelo ufanismo patriótico, então elas se apropriam ou descartam de alguns símbolos conforme o momento e o interesse. Mas vamos à dissertação do Enio. Daniel, quanto tempo eu tenho? Fica à vontade, professor. Cerca de 20 minutos para cada membro da banca. Perfeito, mas fica à vontade, tá? Perfeito.
Então, o Enio, ele consegue, né, fazer essa contextualização histórica com grande qualidade. Ele dá uma aula sobre o período regencial que é difícil de encontrar em outro texto, né, porque ele dá uma aula bem atualizada, com a bibliografia recente, né, sobre cada um dos períodos regenciais. Tem a regência provisória, a regência trina, a regência unas. Então, ele vai descrevendo isso muito bem. E para contextualizar a Revolução Farroupilha e mostrar que ela não é uma coisa que está fora, né, da sua época. Pelo contrário, ela é mais um movimento. Eu até diria, em termos de provocação, que a Revolução Farroupilha, como as demais revoltas regenciais, elas quase que podem se unir a uma outra provincial, que era da província cisplatina, só que essa deu mais certo, né, pelo apoio inglês, que tinha interesse naquele enclave na saída do Rio da Prata. Né? Mas, enfim, a formação social da província cisplatina era muito semelhante à formação social, né, sul-rio-grandense. Então, e aí a gente tem, né, essas análises, aí ele faz assim, um tipo de uma tipologia, né, uma certa dualidade, enquanto que a maioria dos movimentos regenciais tiveram lideranças mais populares, como no caso da balaiada, nos malês, na cabanagem. Ainda na sabinada a gente teria a questão do médico e tal, né? Não daria para se dizer que fosse uma liderança mais popular, mas, em geral, esses movimentos, a exemplo do que aconteceu na Revolução Francesa, setores liberais, mesmo da elite, das elites provinciais, num certo momento se articularam com o andar de baixo, para índios, escravos, libertos, para conseguirem fazer frente às tropas imperiais. E, né, ainda que de sucessos efêmeros, aconteceram, né, em todos eles. É claro que, né, quando a repressão vem, né, há uma dissimulação, né, dos grupos mais liberais, provinciais, com as relações desses setores mais, né, radicais e mais populares. Tá? No Rio Grande do Sul, aqui no caso da Revolução Farroupilha, ele coloca bem, né? Quem vai iniciar o movimento, vai segurar em boa parte o movimento e vai, né, fazer acertos ou desacertos para o final, né, como o acordo de Ponte Verde, é a elite. Né? E aí a gente lembra que também, né, dentro dessa elite, ela não é unívoca. Nem na República Rio-Grandense eram homogêneos, maioria e minoria. O assassinato Paulino da Fontoura, né, mostra isso. Né? Essas dissidências ficam claras quando
O Bento Gonçalves, grande liderança, né, do grupo da maioria, ele fica isolado, marginalizado e não reintegrado, né, ao contrário do Domingos José de Almeida, né, ao modelo político imperial daquele período. Então, o Enio tem razão quando diz a Revolução Farroupilha ela é diferente. O movimento tem uma hegemonia, né, de um grupo que é fazendeiro charqueador. Talvez Bento Gonçalves represente os fazendeiros, talvez o Domingos José de Almeida represente os charqueadores, mas, enfim, não há dúvida que a elite está ali, né, e quer reproduzir uma república, ou mais uma república oriental do Uruguai, no sentido de que nós também estamos ao oriente do rio Uruguai. Aí, né? Aliás, o propósito deles era uma confederação, ao menos do grupo da maioria, era uma confederação de o Rio Grande do Sul com o Uruguai e com, né, talvez, Entre Rios ou com Buenos Aires. Então, havia esse interesse de formar uma confederação pelas elites desse período. Ainda eu estava comentando com o Enio há tempos que, no caso o uruguaio, o Artigas vai fazer essa aliança com o Andar de Baixo, muito claro, vai fazer uma reforma agrária e vão fazer lá a abolição da escravatura. Lá vão fazer a abolição da escravatura, que é votada na Assembleia Constituinte do Alegrete, né, pelo Mariano de Matos, e não passa por pouco. Mas, enfim, com relação a essa análise, essa contextualização que ele faz, eu não vejo reparo. Talvez os colegas encontrem algum problema factual ou teórico, mas, olha, né, é uma aula atualizada sobre esse período, né, e sintética. Né? Então, fica muito bem. Né? Sobre o combate do Cerro dos Porongos, com as questões de traição ou não, ele também se posiciona muito claramente que o resultado foi aquele em que a população negra é massacrada e a população branca, como dizem, fugiu até a pé, como o padre Chagas. Então, e sobre o Tratado de Ponte Verde, ele também consegue fazer uma análise. Um elemento que ele ilumina, e não era objetivo, é a perseguição e massacre ao Teixeira, ao tenente, que é negro e tal, e que então tem isso. Sobre o hino, ele vai analisar isso exaustivamente. Eu me lembro, há muitos anos, quando estava dando aula de História do Rio Grande do Sul, e disse, olha, o sujeito estava preso lá, a banda inteira, estavam sem hino, então pediram que fizesse. Né? E o Enio, com aqueles olhares assim, sempre atento ali, disse, e não comentou nada, e hoje eu estou vendo que às vezes as nossas falas, as nossas provocações, elas dão frutos. E está aí o fruto, um fruto de qualidade. A questão do hino, ele fez uma pesquisa, da música, ele fez uma pesquisa exaustiva com conhecimento musicista que tem, e que me convence, que possa ter um acórdão ou outro semelhante, mas daí a gente tem que ter critérios para dizer se é plágio ou não. Com relação à letra do hino, também ele vai analisando tudo isso, né, e refletindo. Uma colocação interessante que ele diz olha, podem colocar de novo aquela estrofe que tinham tirado, que daí fica mais claro que
essa história de povo que não tem, né, virtude acaba escravizado, estava se referindo muito mais, né, a uma outra situação e não exatamente a essa do escravismo rio-grandense. Aliás, que, né, boa parte dos hinos, e até hoje, a gente se reporta à Grécia clássica e à Roma clássica. Né? Então, são, né, por isso que são chamados, talvez, de clássico. O livro que ele faz, esse e-book, que não deixa de ser livro, não vamos usar só o anglicismo, é um livro, né, virtual, e ele é muito importante. É muito importante, porque é um livro também onde ele vai, né, buscar boa parte das reflexões acadêmicas da dissertação e colocá-las ali de uma maneira bem didática. No momento em que, né, a gente está com o quase sepultamento do Programa Nacional do Livro Didático, o governo anterior alterou o sistema do ensino médio, daí deixaram de produzir os livros de história, e o atual ainda não retomou, e é um drama porque nas escolas muitas vezes não tem livros didáticos, porque o governo federal daria, e no final das contas, esse tipo de produção que o Enio está fazendo, ela é acessível e necessária nesse momento de crise de livro didático. Claro que o Enio está se focando especificamente na questão, né, dos símbolos gaúchos, e então o que eu tenho, concluindo aqui no meu tempo, é parabenizar o Daniel pela orientação, né, por conseguir, né, dar liberdade ao Enio e orientação segura, e aos colegas aí que já na nossa reunião anterior de pré-qualificação, né, ou de qualificação, não é pré, já era de qualificação, deram importantes sugestões para que a gente tenha hoje, né, esse produto, essa dissertação, né, que ao menos a mim, né, me encanta, porque ela tem qualidade acadêmica, tem qualidade didática, né, e mostra já um historiador com maturidade, né, e, enfim, um programa aí da FURG que consegue, né, acolher e botar esse pessoal a produzir sob orientação segura. Muito obrigado pelo convite, e é isso que eu tenho a dizer. Eu não tenho, li tudo, reli, não tenho observações adicionais para fazer, e deixo eventualmente para algum colega mais acuado no sentido, acurado no sentido de que percebeu alguma coisa aí que eu não vi. Eu não vi mosca na sopa. Tá bem. Muito obrigado. Tá bem. Professor Fachal, muito obrigado pela sua fala. Passo de imediato ao professor Leonardo, se o Mário não se importa. O professor Leonardo, que não é do nosso instituto, não é do Instituto Irmão, Instituto de Educação, e vai fazer a sua contribuição agora. Fique à vontade, professor Leonardo. Oi, Dani. Oi, pessoal. Eu vou colocar um fonezinho aqui no ouvido, porque o pessoal resolveu aqui fazer o corte de grama do condomínio exatamente no horário que da defesa da apresentação aqui do Enio, um momentinho. Vocês me ouvem? Sim? Perfeito. Então, uma boa tarde. Tá muito baixinho, Léo. Melhorou?
Melhorou agora? Consegue me ouvir? Sim, eu te ouço bem. E tu? Enio, me escuta bem? Eu vou colocar no máximo aqui o... Me escuta bem, Dani? Tá, beleza, então. Então, eu quero agradecer mais uma vez, então, a participação aqui na banca do Enio, né, e já de imediato dizer, assim, que concordo com as palavras do professor Fachel, né, em função do trabalho. Também, assim, não tenho sugestões de ordem alguma para o trabalho. O trabalho, pelo menos na minha interpretação, assim, Enio, ele deu um salto de qualidade da qualificação para cá, em termos de organização e etc. Então, parabéns, tá, pelo empenho aí, tá bom? Pela conclusão do trabalho, a ti ao Daniel, tá? Eu agradeço, então, vocês pelo convite, né, para a composição da banca aqui, junto com os colegas, então, o professor Marlon e o professor Fachel, que tem um tema que traz boas polêmicas, né, para a gente poder conversar e dialogar sobre essa questão que envolve o hino como um grande conteúdo histórico e também, por que não dizer, um tema gerador, né? Acho que enfrentar esses temas desde uma perspectiva mais crítica, estudar o seu desenvolvimento e fazer aquilo que tu faz ao longo do processo, que é tomar partido, ou seja, assumir um lugar dentro dessa polêmica, é uma atitude que nós esperamos de vários profissionais, mas sobretudo dos historiadores e das historiadoras, que a rigor tem os instrumentos necessários para poder, então, ir com afinco até as fontes e poder tirar, então, conclusões mais apuradas daquilo que como é o caso aqui do objeto, né, a questão a problematização do hino. Então, Enio, eu quero te parabenizar pela conduta séria que tu conduziu, tá? Eu acho que o professor Fachel falou ali com muita propriedade, certo? Acho que tu demonstrou, assim, nesse teu trabalho, que tu eu sou muito suspeito para falar, porque valorizo muito aqueles pesquisadores que não têm, abre aspas, preguiça, entendeu? Mas que vão a fundo e buscam fontes e aquelas fontes levam a outras fontes. Acho que tu demonstrou, assim, muita maturidade, muita seriedade no tratamento dado, né? O conjunto de anexos do teu trabalho demonstra isso, certo? Acho que está de parabéns, assim, tu e o Dani pelo trabalho que foi feito, tá? Eu fiz várias apontações, na qualificação, eu fiz vários apontamentos formais em relação ao teu trabalho, e eu percebi que eles foram todos atendidos da qualificação para cá, tá? E eu acho que, assim, Enio, o teu trabalho ganhou muito em qualidade, entende? Não só a qualidade do conteúdo, que já na qualificação ela era muito evidente, mas na questão estética do texto mesmo. Então, assim, foram todas atendidas, sabe? E eu acho que essa questão ela é extremamente importante, porque o teu trabalho, Enio, ele é um trabalho muito bom de ler, porque tu tem um estilo de escrita que é muito curioso, né? Se tu for ler uma dissertação, por exemplo, no campo da educação, tu vai causar uma certa perplexidade, porque é uma escrita mais informal, poderíamos dizer assim, sabe? E a tua escrita, ela é uma escrita que ela é uma escrita redundante dizer, mas ela é formal, é uma escrita gostosa de ler, entendeu? Tu vai colocando um certo distanciamento daquilo que tu está falando, mas sem deixar de estar ali, entendeu? Então, eu acho que isso, somado à questão estética do texto, fez com que o teu trabalho desse um salto de qualidade, assim, que, na minha opinião, é muito importante, tá? Então, acho que esses são dois aspectos importantes. O aspecto
da estética do texto, o Enio como a forma muito específica como a qual tu escreves, e a temática, a relevância da temática que juntou, então, três aspectos que fez com que o teu trabalho seja um trabalho muito bom mesmo, assim, muito bom, é excelente trabalho. Né? Eu gostaria apenas de dar relevo a dois aspectos que eu considero que são importantes do teu trabalho e que eles demonstram a efetiva contribuição da tua pesquisa, uma pesquisa histórica, uma contribuição também para o ensino de história, né, e os seus efeitos, então, na formação dos jovens do ensino médio. Né? Então, acho que são dois pontos assim positivos que eu quero destacar do teu texto, tá? E não teria nada mais a dizer que não seja esses dois pontos que eu vou falar agora. Tá? Em síntese, Enio, o teu trabalho ele contempla com densidade teórica e política, porque tu não faz uso dos conceitos de uma maneira despolitizada, ou seja, desconsiderando os autores, os seus contextos e a aplicabilidade desses conceitos. Então, tu faz isso de uma maneira muito correta, né? Não tratar o conceito longe das relações sociais, poderíamos dizer assim. Acho que tu fazes isso de uma maneira muito correta. Vai trabalhar, por exemplo, imaginário social, memória, etc. Todos eles dentro... Eu sei que para vocês do campo da história isso parece uma obviedade, mas para nós na educação, sobretudo nessa perspectiva que tem se ganhado cada vez mais força no campo da educação, que é essas linhas mais pós-modernas, tratar o conceito longe das relações sociais parece que é a tônica hoje das pesquisas no campo da educação. E aqui tu faz justamente ao contrário, tu pega os conceitos e discute eles no plano das relações sociais e históricas. Então, acho que aqui tem uma validade e uma beleza e um ponto extremamente positivo do teu trabalho. Então, contempla com densidade teórica e política os conceitos fundamentais que auxiliam na compreensão da questão racial, da formação da identidade, do regionalismo, do imaginário social, da cultura, da memória, entre outros conceitos. Todos eles calcados na análise dos fatos históricos e não das representações que meramente cada um faz, mas aquilo que de fato aconteceu. Ganha relevância o tratamento ao debate de raça e racismo, que tu vais trazer ali com base no Manger, apresentando esse último, que é o caso do racismo, como um problema não solucionado, mas presente nos principais momentos da história do país e quase sempre tratado a partir de narrativas que endossam as teses da democracia racial, que é o que tu critica desde o início do trabalho. Enio desmistifica tudo isso e nos apresenta uma construção argumentativa que convence o leitor e a leitora acerca das disputas discursivas sem desconsiderar seu caráter político e social. Então, para mim, esse é um ponto importantíssimo no teu trabalho, é uma contribuição muito grande, porque eu sou um pouco crítico, assim, de estudos que vão trabalhar a partir das representações. Tá? Eu não sei como é que é esse debate no campo da história, né? Mas, para mim, é importantíssimo tratar as coisas como processo factual, e não o que o sujeito pensa, né? Então, acho que essas questões assim são extremamente importantes e acho que tu foi nesse caminho, o trabalho está muito bem nesse sentido. Essa desmistificação que tu vai fazer em torno da questão da raça e do racismo, para mim, ficou muito bem feita no conjunto do trabalho. E um outro ponto, acho que é importantíssimo aqui, são as contribuições que a tua pesquisa, elas resultam em um trabalho dissertativo e também um produto final, que é o livro, de muita qualidade, que é fruto, na minha leitura, de um rigoroso processo de pesquisa que permite concluir algumas questões. Tá? E acho que essas questões, todas elas, tu vai fazendo ao longo do caminho e tu apresenta, que na minha leitura também ficou muito bem feito, nas considerações finais, como sínteses. Né? Primeiro, dá para concluir, então, a partir do teu trabalho, que o hino do Rio Grande do Sul
é conteúdo de história, né? Porque ele hoje pode ser trabalhado a partir da lei da 10.639. Então, ele é tanto conteúdo de história, como também ele pode ser um tema gerador para fazer a discussão de racismo, né? Ou o papel dos negros e das negras na sociedade contemporânea, ou qualquer outro tema que envolve essa questão. Então, ele pode ser um conteúdo do campo da história, mas também pode ser um tema gerador para fazer outras discussões do campo da interdisciplinaridade, etc. Acho que um outro ponto também que tu traz aí no teu trabalho, que é um ganho assim, que tu nos coloca, muito em função da tua veia artística como músico, né? É fazer esse estudo de demonstrar. Eu tinha falado isso na qualificação, agora reitero, né? De reafirmar que não existe o plágio em torno do hino, né? E para mim aí, eu tenho uma questão tua que é muito bacana de tu ir nas minúcias, né? Das fontes para poder mostrar que não é, que há uma questão de coincidência, mas não necessariamente um plágio, né? Até porque a coincidência ela seria insuficiente para caracterizar um plágio. Então, também aqui, formidável. Também dá para concluir a partir do teu trabalho que é fundamental, e eu acho que aqui, para mim, é a centralidade do teu texto, da tua pesquisa, a explicitação, então, da correlação de forças entre o MTG e o movimento negro e as suas representações políticas, para que os estudantes possam compreender, então, a história como um movimento de disputas. O teu trabalho ele é claramente isso. Se eu quiser provar que a história ela também é, né, fruto da correlação de forças, o teu trabalho ele nos mostra isso. Né, nos mostra isso, ele deixa muito bem claro assim, né, quais são os papéis políticos que cada uma dessas lideranças vão assumindo no debate no Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos. Uma outra contribuição também que o teu trabalho nos apresenta uma outra conclusão, é a versão original do hino, né? Se for analisada sem anacronismos, ela constitui manifestação elitista e não racista, né? Nos termos que nós conhecemos hoje. Acho que cabe pensar se o classismo e o elitismo da época já deixavam implícita a noção de racismo. Eu não sei, tá? Sim, claro, hoje, olhando, dificilmente a gente consegue diferenciar manifestações elitistas de racistas, né? Muito embora o capitalismo ele tenha se desenvolvido de uma tal forma que ele tem incorporado nas suas estruturas pautas das chamadas minorias, né, etc. Mas mesmo assim dentro de uma estrutura que é elitista e é racista. Então acho que aqui tem uma questão que o teu trabalho ele nos provoca, né? Eu tenho a tendência a achar que a manifestação elitista ela subjaz um determinado racismo, certo? E a palavra classista, hoje eu tenho acompanhado alguns debates no campo político, acho que eu fui ver no teu trabalho isso, tá? E achei muito interessante, porque quando tu vai falar que o hino é classista e não racista, logo tu já atrela o classismo ao elitismo. Tu faz isso, né? Acho que o conteúdo desse classista é o elitista, né? Como tu bem colocas, né? Porque classista também pode ser aqueles que se reúnem para defender o interesse de classe, né? E como nós temos, por exemplo, alguns coletivos ligados ao Partido Comunista Brasileiro que se identificam como classistas. Por exemplo, a Unidade Classista do PCB, ela inclusive leva esse nome, né? Mas aqui não é questão polêmica, viu, Enio? Aqui é muito mais uma questão para a gente poder discutir. Acho que o conteúdo está extremamente correto aqui, né? Acho que o que eu quero dizer é que a versão original do hino ela não tem uma intencionalidade racista, é o que tu traz, e eu concordo contigo. O
Os resultados dessa investigação permitem, então, reforçar a ideia de que a alteração do hino, que é uma pauta de lideranças políticas negras aqui no nosso estado, é pertinente e por isso, porque pode vir a incluir, então, a diversidade étnica do povo do Rio Grande do Sul, que forma o nosso povo, né? Então, acho que essa posição, assim, extremamente importante, fruto da pesquisa e também do teu posicionamento político, né? Ele é mais uma argumentação no sentido de que se o povo se o hino é um símbolo que representa o povo do Rio Grande do Sul e uma parte significativa desse povo não se vê nesse hino, então ele precisa ser repensado. E eu, como um homem negro, né, não me orgulho em nada desse hino, acho que ele não tem... para mim, esse é o... Claro, eu sou de um outro período histórico e sou também de uma outra formação cultural, mas para mim esse hino representa quem vai a CTG, quem venera o movimento tradicionalista gaúcho, que é essas pessoas que vão ao Enarte, por exemplo, e etc. Para mim é o hino dessas pessoas, né? Não um hino do povo, por exemplo, da nossa cidade aqui de Rio Grande, que é uma população que trata isso de maneira muito indiferente. Por fim, Enio, eu acho que o produto da pesquisa, que é o livro, né, ele sintetiza cientificamente os resultados da tua investigação e faz uma transposição de forma muito didática de pontos que precisam ser trabalhados junto com os estudantes do ensino médio na educação básica. E eu faço jus e espero que haja tempo hábil para que esses estudos possam ser feitos no ensino médio, dado o alijamento que nós temos vivido aí das disciplinas do campo das ciências humanas, do chamado novo ensino médio. Dias atrás estava conversando com um professor da rede, professor de história, professor Juvenal Miller, não saberia precisar o ano, mas ele está com um horário de história, na grade de uma das turmas de um dos anos do ensino. Pode ser primeiro, segundo ou terceiro ano, não tem problema nenhum. Um horário de história. Então, isso também vai impactar nesse tipo de questão. Enio, parabéns, viu? Parabéns, trabalho irretocável. E só apresento questões para que a gente possa... na verdade, que tu nos provoca, né, e que eu te devolvo elas para que a gente possa pensar cada vez mais. Teu trabalho está impecável. Obrigado, Léo. Muito obrigado, tá? De imediato, passo para o Marlon. As considerações. Boa tarde, colegas. Saúdo a banca. Com muito orgulho, com muita honra, eu estou aqui com o professor Dr. Fachel, que é um dos venerandos da nossa prática histórica, um dos venerandos, e o professor Daniel, foi meu professor na graduação, o professor Leonardo, que é um amigo de Parque São Pedro, um amigo de coração, para conversar sobre o TCM do professor Enio. Enio, muito importante o desenvolvimento do teu trabalho, da qualificação até aqui, inclusive de forma brilhante, superando aquilo que nós temos como modelo de relatório técnico, vai muito além de um relatório técnico de um mestrado profissional em História, que é diferente de um mestrado acadêmico. Então, meus parabéns, é um brilhante trabalho. O flipbook ali, do e-book, naquela página eu testei os dois links, o link do QR Code está funcionando super bem, o link é que leva numa outra página com erro, mas isso dá para consertar tranquilo. Aquele link depois, o QR Code é o suficiente para todo mundo acessar de uma maneira muito tranquila,
E os professores que me antecederam colocaram muito bem as questões, bastante interessantes, então eu não teria muito a acrescentar, a não ser a questão cultural, essa parte da antropologia cultural, da antropologia social. E eu já enviei, inclusive, para o professor Daniel um parecer. Eu acredito que já tenha recebido o parecer, professor Daniel recebeu, né? Por e-mail. Se não recebeu, eu já mando. Estou lendo ele aqui, eu já mando por agora. O parecer. Recebeu? Não, eu te peço para reenviar, então, eu não recebi, não. Tá. Eu encaminho, sim, daqui a pouquinho. Tá bem, que aí obrigado. vai ser muito mais fácil tu acompanhar ali página por página. Mando com cópia para ti também, tá, Enio? Bem tranquilo. A questão que eu talvez colocaria da questão cultural, que também é uma questão bastante sensível, todo tipo de letramento racial, de alfabetização racial, ou de um olhar racial para nós mesmos, quando nós olhamos o outro, nos encaminha a um processo de estranhamento. Então nós somos professores brancos e estamos institucionalizados, eu e tu, no caso, conversando sobre uma prática racista do século XIX, supostamente. E como professor de história, tu conseguiu adotar critérios e métodos científicos adequados para validar ou não a ideia do hino ser racista ou não. Então isso é muito importante enquanto um professor de história. Mas como homens brancos institucionalizados, nós temos que entender que o movimento negro tem uma posição muito clara de que o hino é racista. Eles têm uma posição muito clara e provavelmente não vão mudar essa posição, mesmo com o teu TCM em mãos. Assim. Mas vai rolar um estranhamento cultural. Inclusive foi elaborado pelo próprio Rafuage, foi elaborado por outros grupos, inclusive aqui do Cedro, em Rio Grande, algumas letras de hip hop que embasam tipo um hino rio-grandense de acordo com o movimento. E tu aborda muito bem essa questão do lado cultural. E não abdica da tua posição de professor branco institucionalizado, professor da rede pública, o que pauta bastante, como o professor Leonardo falou, tu te posicionou muito bem através do método, do critério, isso é muito importante, até mesmo por causa da contestação que podem vir depois. Bom, com relação a estrutura dele, as figuras estão alinhadas à esquerda, eu não sei se tu vai manter isso. Geralmente a gente coloca centralizado com aquela margenzinha a 1.0. As margens também seria legal dar uma olhada. Alguns parágrafos, tu me falou no telefone hoje, antes da defesa, tu me falou no telefone que tu alterou algumas coisas ali. Existem parágrafos muito curtos, de uma frase só e sem nova linha. Tem vários parágrafos muito curtinhos, assim, sem nova linha. Para um livro ou para um TCM, seria bem legal, assim, tu construir um parágrafo interessante, com 3 sentenças, uma sentença de introdução. Mas aí tu repensa, é só uma sugestão. Tem algumas citações, Enio, apesar de eu adorar citações longas, assim, é interessante porque é fonte bruta, fonte legal, porque na citação a gente consegue acessar realmente ali. Mas tem algumas citações que são bem longas, de uma página, uma citação de uma página inteira. De repente pode pegar algumas professoras, assim, professores, ou algum leitor se sentir um pouco maçante, assim, um pouco pedante, uma citação tão longa. Mas eu cortaria a citação ao meio, não deletaria a citação, eu cortaria ela ao meio e botaria mais um parágrafo explicativo da de cima e introdutório para a citação anterior. Claro que dentro de uma perspectiva de análise conceitual, a nova história cultural ela tem algumas questões que os autores da microhistória italiana, como Carlo Ginzburg, já trazem. O problema da abrangência, o problema da amplitude do tema. Se nós filtrarmos a questão do racismo em hinos, irão haver outros hinos de outros estados, de outras nações, que também têm um apelo também racista ou fascista. Então, alguns hinos da Europa, alguns hinos de outros estados também têm essa conotação. Então, a história cultural permite isso, essa grande abrangência,
mas por outro ponto ela não consegue fazer aquele avanço por dentro da fechadura da microhistória, ali por dentro do poroso, fazer a seleção criteriosa. Mas é algo que eu te digo assim, ó, não vai atrapalhar em nada teu trabalho, tu te manteve dentro da história cultural até o último, utilizou os autores que inclusive nós trabalhamos em aula, muito bacana o teu critério. Sugiro, aconselho a publicação do trabalho e a distribuição pelo menos dos QR Codes, porque o Flipbook está muito bom, tu consegue clicar e a página ela avança com as figuras num tamanho interessante, mas ainda está pequenininho. Eu não sei se consegue aumentar no e-book um pouco a ilustração, porque, por exemplo, no hino, na imagem da partitura do hino, a gente não consegue ver nem as letrinhas ali, mas é só uma sugestão experienciando o teu trabalho, entendesse? É um texto longo, é um texto denso, é um texto com um repertório erudito muito interessante, muito abrangente, muito legal. Claro que se nós partimos aí para um doutorado, nós vamos ter que dar um recorte específico, principalmente no teu arcabouço de autores, de referencial bibliográfico, que tá bem vasto, fazer como se fosse uma peneira. Mas mesmo assim eu acredito que o teu trabalho tenha atingido plenamente os objetivos do programa de pós-graduação, inclusive avançando muito de um relatório técnico, um produto bem acabado, bem estruturado, uma capa bem interessante, super criterioso e com a tua cara, assim, com a cara do professor Enio, com o rosto, com toda a estrutura do professor Enio, bem posicionado, inclusive vai chamar bastante atenção. Eu gostaria de te agradecer o convite do professor Daniel e agradecer muito a presença aqui na banca com professores tão ilustres. Boa sorte e muito sucesso. Eu não teria questões nenhuma além dessas. Assim, tá? Muito obrigado, Enio, muito obrigado, professor Daniel, professor Fachel, professor Leonardo, pela tarde brilhante de hoje. Eu que agradeço, Marlon. E passo para o Enio. Acho que vocês podem desligar os microfones, Marlon, por favor. Tá bem. O Enio está em choque aqui. Não, eu acho que, então, para encerrar aqui um pouquinho, né, vou fazer uma breve fala, depois vou pedir licença para o Enio, eu vou ficar reunido com a banca um pouquinho, depois eu te chamo aqui para a avaliação final, tá? Eu acho o trabalho do Enio muito bem feito mesmo, um trabalho realmente brilhante. Esse programa ele tem uma característica que, por ser um mestrado profissional, ele tem não como exclusividade, mas como preferência, alunos candidatos ao título de mestre que estejam no mundo do trabalho, em especial, mas não somente, a professores, como é o caso do Enio, né? Tem uma trajetória. Deixa eu baixar aqui o volume da televisão. Continuam me ouvindo? Tá, perfeito. Então a gente tem essa preferência, né, com perfil de candidato a mestrado, a mestre como o Enio, né? O trabalho do Enio é um trabalho, como todo trabalho historiográfico, é um trabalho polêmico, né? É um trabalho polêmico no sentido de que ele levanta questões que refletir, né? Mas especialmente porque ele é um trabalho que ele volta para contribuir para o mundo da escola, né? Ele cria uma ferramenta, ou um instrumento, melhor dizendo, né, didático, pedagógico, para se construir, para se discutir, problematizar a história da Revolução Farroupilha, em especial sobre o hino, né? O hino, ele acaba, e eu não tenho muita certeza se eu tenho opinião sobre isso, na verdade, né? Não tenho muita clareza sobre algumas coisas. Ele acaba se posicionando sobre algumas coisas que eu nem sei se seria necessário, mas ele ainda assim, ele faz, né, alguns posicionamentos, ele coloca, o hino, ele é classista, ele não é racista e tal. E eu fico pensando que sim, né, o Léo levantava essa questão em dado momento. Sim, no século XIX, no período em que o hino foi construído, existia uma discussão antirracista muito forte no Brasil, muito forte. É a época, é o século do abolicionismo, de vários intelectuais, inclusive intelectuais negros, militando na imprensa
do Brasil Império, discutindo a questão racial, né, lutando pela abolição da escravatura. Né? Então, agora, nunca me ocorreu, por exemplo, como eu não sou um estudioso da Revolução Farroupilha, não é? Me ocorreu aqui o fato de que eu nunca vi, por exemplo, em que pese a não ser um estudioso desse tema, né, se algum intelectual aqui do Rio Grande do Sul, na época, né, do território hoje chamado Rio Grande do Sul, se algum intelectual, negro ou não, discutiu elementos racistas, polemizou elementos racistas, supostamente racistas no hino. Não sei. Mas me parece que teria todo o ambiente para se fazer isso. Porque existia esse movimento, essa ebulição nessa discussão entre os intelectuais no Brasil. Né? Então, se aconteceu, seria muito interessante também, não é? Embora essa discussão, essa particularidade, né, do racismo, ou do suposto racismo no hino, tenha sido ou não discutida na época, não sei. O fato é que foi uma discussão levantada recentemente, né, pelo movimento negro. E eu entendo, Enio, embora tu digas assim que, eu acho que o hino não é racista, ele é classista, mas ao mesmo tempo eu entendo que toda a narrativa escrita, ou cantada, ou expressa na arte, toda a narrativa, toda a expressão humana, ela é viva, ela está sempre em movimento. A língua, ela é viva, a música, ela é viva, a poesia, ela é viva, portanto, a interpretação que se faz sobre ela ao longo da história, ela também é viva. Ela também é viva, não é? Nesse sentido, mesmo que naquela época não tivesse um elemento, alguma discussão que abordasse supostamente o racismo no hino, mesmo que naquela época não tivesse acontecido isso, o fato é que hoje ele acontece. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo porque é isso, né? A música, a poesia, a composição, ela é viva, ela está sempre sendo reinterpretada, né? Todo o hino, salvo o melhor juízo, ele é muito conservador. Né? Há algo de errado nisso? Em tese, não. Né? Porque ele representa uma dada verdade de uma época histórica. Que é algo mais conservador do que o hino soviético, por exemplo, ou que o hino nazista, ou que o hino nacional brasileiro, ele expressa a ideia de uma unidade, de uma identidade. Isso é conservadorismo, né? Isso não quer dizer que seja errado. Agora, ele é conservador, ele conserva um modelo de sociedade que se acredita ou que se quer impor à sociedade. Sejam em democracias, sejam em ditaduras ou sistemas totalitários à esquerda na história ou à direita na história. Não é? Os hinos, eles fazem parte desse conjunto de simbolismos que é um legado profundo do positivismo do século XIX. E o positivismo, sim, ele influenciou o materialismo histórico. O positivismo, sim, ele influenciou o pensamento liberal do século XIX, que, por sua vez, esse positivismo do século XIX, ele tem uma herança muito forte nos modelos autocráticos do Império Romano. Ele é elaborado muito lá no Império Romano, essa coisa da estatuária, do hino, do templo, isso em sociedades pré-cristãs ainda, não é? Pré-cristãs. E esses elementos que tentam ser elementos de unidade na longue durée, né, na longue durée, que os franceses falavam, na longa duração, ele permaneceu e caiu como uma luva nos sistemas que vão, nos sistemas sociais, nos sistemas sociais que vão se estabelecer no século XIX, ou no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, depois com a Revolução Inglesa, depois com a Revolução de 17, né, operária, e aí por diante, depois com as imposições nazifascistas, né, todos eles seguem modelos bastante centralizadores e autoritários. Podemos discutir aqui se é ditadura ou não, aí dá pano para manga, não é? Cuba é ditadura? Pano para manga, podemos discutir isso em outro momento aqui mesmo, né? O governo lá da Coreia é ditadura? Ou os governos de direita são ditaduras? Podemos discutir isso faz parte do debate histórico, né? Agora que, sendo ou não sendo, esses elementos, hino, estatuária, culto ao personalismo, né? Ele é muito forte nesses modelos que vão se erguer sociais ao longo do século XIX e do século XX, né? E continuam no século XXI, muitos deles, né? Então, eu acho que... E o hino, ele faz parte disso. O hino, ele faz parte disso, né? Ele é uma típica construção do século XIX, do positivismo, né?
de engrandecimento, de posicionamento de classe, muito, né? A tentativa de dizer que o mundo não tem conflito é mentira, o mundo é repleto de conflito. O materialismo está aí para nos dizer, para nos provar isso, de forma muito, muito competente, materialismo histórico, vulgarmente chamado de marxismo, né? Essa coisa da ausência de conflito. Como ausência de conflito? O mundo é completamente cheio de conflito, a luta de classe está aí, né? A gente observa a todo momento nas relações, mesmo nas relações pessoais, não só nas relações de capital e trabalho, mas nas relações pessoais, nas micro-relações de poder. Bom, aí o Foucault, depois, que nem é marxista, ele também vai abordar a questão da microfísica do poder, né? Então é um tema muito interessante, assim, muito legal, muito bom, e é isso, embora tu tenha levantado questões e te posicionar de maneira muito, muito franca, muito interessante, talvez nem precisasse fazer isso, mas ainda assim tu o fez, né? Eu não sei se eu teria essa coragem ou esse conhecimento suficiente para me posicionar como tu te posicionou, né? Mas em termos gerais eu tô com o movimento negro, né? Eu acho que é importante a gente rediscutir o hino, né? Sendo ele racista ou não, tendo sido feito lá 400 anos atrás, né? Ainda assim eu acho que é importante ressignificar ele. Aqui na FURG, por exemplo, a gente tomou uma decisão faz 1 ano e meio, 2 anos já, né? A gente não canta mais o hino rio-grandense, e olha que eu acho ele muito bonito, viu? Acho ele musicalmente muito bonito. E mesmo a letra dele eu acho muito bonita, né? E é verdade, claro, que ele tem uma estrofe que foi surrupiada em um dado momento na transformação desse hino, e ele está vinculado muito diretamente à questão de Roma, perdão, de Atenas e Esparta, não é? Né? Sociedades, pelo menos em um período da história delas, escravistas, né? Eu gosto muito de falar no trabalho compulsório. O escravismo é uma forma de trabalho compulsório. Nem todo trabalho compulsório ele é escravista, né? Ele é modo de produção escravista. Então, tem diferenças teóricas interessantes que o próprio Ciro Flammarion Cardoso nos ensinou durante muito tempo, né? Na sua obra. Mas, assim, parabéns aí, o teu trabalho está muito bem feito. Tu foi um guerreiro, né? Tu, mesmo trabalhando intensamente, né? Nas escolas, enfim, te virando muito, fazendo mestrado em Rio Grande, parte do teu mestrado foi feito à distância, outra parte foi feito aqui presencial, né? Então é só comemoração mesmo, parabéns, assim, não só do nosso grupo aqui da banca, né, mas minha também, né? Então, muito legal mesmo, uma honra ter trabalhado contigo. Vou pedir licença para ti uns minutinhos ali, certo. E eu vou bater um papo com o pessoal aqui, tá? Fecho. Não, deixa tudo assim, deixa tudo aberto, tá? Vou pegar meu mate. Então. Tá bom, pega o teu mate.